quer. Pensa que para abrir uma cartela, uma pasta, você dá um clique. Para fechar, você faz a mesma coisa. Só que se o usuário faz 2 vezes, ele abriu e fechou. Então, assim, a gente tem que olhar antes para eles. O importante, assim, sou apaixonada por esse projeto, é de entender o que ele vai fazer, dando total liberdade para ele. Você pode fazer o que você quiser que o seu celular e mundo inteligente vai te entender. E quando ele não sabe o que fazer, eles fizeram 2 coisas principalmente. Ou ele apertou e ficou segurando, ou ele deu um toquinho esperando alguma resposta do celular. Que o celular ia ou abrir um menu ou fazer alguma coisa para ajudar ele, para dar alguma opção para ele que ali ele não sabia o que fazia. É isso. Eu deixo aqui para vocês esse site, touchthinking.com, que é o site, ainda assim, eu sinceramente, desde quarta-feira eu não acesso. Ele está sendo construído por toda a equipe de todas as empresas que estão participando desse projeto. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, vai ser bem legal. Muito obrigada. Graças. Essa é uma área de pesquisa, eu defendi meu mestrado justamente em diferenças culturais, interfaces, e gosto muito de ver a pesquisa que tu fez, que vocês estão desenvolvendo, e também, assim como tu, também quero ver mais pesquisas aqui no Brasil, né? E assim, eu queria ver um pouquinho contigo como é que foi perceber que a gente também, na hora de fazer uma pesquisa como essa de diferenças culturais, por mais que a gente estude, por exemplo, as culturas brasileiras ou internacionais, como é que a gente se distancia o suficiente para a gente não enviesar o resultado, ou a interpretação, ou a maneira como a gente enxerga aquele resultado, moldado pela nossa visão de mundo, pela nossa cultura, né? Como é que vocês, enquanto pesquisadores, fizeram esse trabalho de se livrar dos seus preconceitos, né? E a sua visão de mundo influenciada pela própria cultura individual de vocês? Eu acho que sim. Eu acho que um grande segredo disso foi que esse projeto foi montado a nem sei quantas mãos, uns 30, 40 mãos, nem sei. Porque foi feita por pessoas de diferentes nacionalidades. Então foi feito de uma maneira muito ele conseguiu ser bastante imparcial, diria, porque todas as opiniões estavam ali dentro. E aí naquele arquivo que eu mostrei para vocês, que a gente tinha no Google Docs, era uma coisa que era alimentada por todo mundo. E era engraçado porque às vezes eu entrava, durante o teste, eu via um gesto que eu falava, caramba, eu nunca ia imaginar que esse seria um gesto para essa tarefa. E quando eu ia conferir lá, já tinham feito isso também em outro lugar. Então, a gente ainda não chegou no ponto de conseguir analisar realmente as coisas que são características da Itália ou dos outros países. Mas é interessante ver que, às vezes, as pessoas são muito mais parecidas do que a gente imagina, né? Na questão dos gestos, né? Talvez sim, mas quando você falou a questão simbólica, que envolve o idioma, aí a carga cultural é bem maior e os símbolos são diferentes por natureza, né? Com certeza. E aí ele vem as principais diferenças. E aí como é que vocês pensam agora, né? Se preparando aí para analisar os resultados, essa diferenciação entre o globalizar, né, e o localizar? Na verdade, assim, eu nem, sinceramente, se eu não quiser, eu não sei muito bem de responder isso, porque a gente ainda está explorando. A gente fez essa primeira fase com 20 usuários, agora a gente vai fazer mais com 20, e depois a gente vai fazer essa pesquisa online. Então, é uma coisa que a gente está aprendendo enquanto faz. Não, mas é esse mesmo estado de conhecimento que se tem, né? E eu gostaria de
votos também. Obrigada por trazer os resultados para a gente. Eu estou muito feliz, tá? Muito mesmo. Obrigada, tá? Falando que eu achei interessante algumas coisas, né? Assim, eu vi no desenho dos 5 gestos lá, que era um mapa. Dos 5 dedos. Dos 5 dedos. Que era um mapa. Então, eu queria saber, depende da informação também que está subjacente ali ao que eu quero tocar, né? Eu fico imaginando isso, porque quando você... Hoje, todas as interfaces de mapa interativo, né? Tem aquele pano, não sei o quê. Mas é como se fosse assim, a metáfora do papel ainda. Ainda o mapa, né? Ainda o mapa é como se tivesse digitalizado o mapa, oferecesse camadas de informação, igual aquele papel manteiga, sei lá, aquele papel, né? É isso. Quer dizer, eu acho que está evoluindo, a interação se facilita. Mas assim, eu acho que o toque tem a ver com a informação, com a experiência da mídia anterior. Assim, quando você fala o tap na musiquinha, eu acho que é o piano, né? Dá vontade do teclado. Exatamente. E é engraçado um pouco do que eu falei da análise que a gente começou a fazer de quem é o usuário de Mac e quem é o usuário de Windows. Principalmente nessa tarefa do zoom in e zoom out, quem é o usuário Mac fazia um gesto muito típico de usar, seja o Mac no computador, seja qualquer outro serviço, solução que a Apple oferece, como o iPhone e tudo mais. E as outras pessoas que usam Windows usavam mais o conceito do Google Maps, que dava o toque, enquanto o outro já fazia, abria e fechava. E é muito interessante isso, ver que a gente tentou pensar em todas as coisas e, na verdade, durante a pesquisa, a gente vai vendo que tem muito mais. O buraco é muito mais fundo do que a gente vai vendo. Paola, é muito, muito legal a apresentação. Eu fiquei pensando aqui, grande parte dos gestos que você catalogou, eles quase que compõem um alfabeto que vem sendo utilizado pelo iPhone. Eu vi que você tentou separar em grupos, né? Quem veio do Windows, quem veio do Mac, depois você percebeu essa diferença. Eu sou usuário Windows, eu uso Nokia, eu não uso iPhone, mas de ver todos os meus amigos com iPhone, eu já tenho o repertório do iPhone. Eu sei como é o gesto para abrir, para scrollar, enfim. Qualquer criança que vê um adulto usando um iPhone, em seguida consegue repetir esse gesto. Então, eu imagino quanto é difícil você testar com alguém que nunca viu um iPhone, para você tentar descobrir em que medida que todos esses gestos eles estão também vindo desse alfabeto iPhone, né? É interessante porque, assim, como eu falei, isso é um projeto interno, então a gente não tem orçamento, a gente não tem nada. E a gente fez muito, assim, os usuários eram amigos, ou até mesmo as pessoas que trabalham dentro da empresa, mas que não trabalham na nossa área, trabalham na parte administrativa. E a gente tem um senhor de 60 anos que cuida da toda a parte administrativa, de salário e tudo mais. E ele, assim, ele fez os gestos nem um pouco iPhonísticos, e que eram assim, ele batia em 2 lugares, mas aí se ele quisesse fazer o contrário, ele batia de forma contrária. Assim, eram gestos completamente que que eu tenho experiência com iPhone e tudo mais, eu falo, gente, mas por que ele está pensando isso? Mas se você for parar para analisar, dentro daquele contexto, dentro dos gestos que ele fez, é muito coerente. Ele não sabia o que fazia, não é que porque ele não sabia, ele ficava batendo em qualquer lugar. Não, na cabeça dele ele pensava, não, se antes eu fiz assim, às vezes assim, eram 28 gestos, era muita coisa. Às vezes no final ele falava, não, mas eu lembro que no comecinho eu fiz esse gesto para essa ação, então agora eu tenho que fazer o contrário. Então, é mágico, muito, muito legal. Eu tô suspeita. Oi. Tudo bem, Mauro? Tudo bem. Você meio que já tocou um pouco nesse de perguntar, essa primeira pergunta agora foi um pouco dentro do que eu estava pensando, especialmente pensando no Brasil, que a gente tem uma população que consome telefone celular bem, mas ainda não consome computador.